Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo. Deus sempre nos dá uma palavra e eu gosto muito de compartilhar com você, porque eu sei que Deus, através dessa mensagem, Ele estará te abençoando, ajudando você num momento difícil, num momento até mesmo onde você precisa ajudar outras pessoas. E a palavra de Deus nos edifica, nos faz crescer. A caminhada cristã, ela tem muito a ver com o crescimento natural. Nós passamos pela infância, pela meninice, passamos pela juventude, pela fase mais madura, e cada vez que ouvimos uma palavra, recebemos uma mensagem, Deus está usando aquela palavra para nos trazer crescimento e nos abençoar. E a mensagem deste vídeo trata exatamente de momentos difíceis. Eu sei que muitas pessoas aí do outro lado estão passando por momentos difíceis. E nesses momentos difíceis nós nos perguntamos muitas coisas. Oramos a Deus, indagamos a Deus acerca das coisas que estão acontecendo. Há momentos na nossa vida que parece que as coisas são inexplicáveis. Mas por que isso? Né? Hoje está muito bem, eu tive um ano bom, parece que daqui a pouco vem um ano ruim, tivemos um semestre bom, daqui a pouco parece que as coisas mudam e a vida parece não ter mais sentido. Eu quero dizer uma coisa para você, a nossa vida é muito parecida com as coisas da natureza. Na natureza nós temos estações, nós temos a primavera, temos o verão, temos o outono, temos o inverno. E eu queria dizer para você que eu acredito que isso acontece conosco também, né? Passamos por primaveras, passamos por verões, passamos por outonos, passamos por invernos, e nós devemos entender isso e aprender a passar por essas fases praticando a palavra do Senhor e seguindo aquilo que Jesus, o que Deus tem nos orientado. Porque por mais que estejamos passando num inverno tenebroso, chuvoso, cheio de tempestades e muito frio, nós ainda com a palavra do Senhor podemos vencer, né? Jesus diz que o homem sábio é aquele que edifica a sua casa não sobre areia, mas sobre a rocha. E se você meditar nessa passagem, você vai ver que Jesus está mostrando que existe um período de tempestades, um período de chuvas fortes, de ventos contrários que vêm contra a nossa vida. Não é simplesmente uma situação, mas é um período. E quem está firmado nesse período sobre a rocha é quem vence, é quem sabe, quem é sábio. Então, existe, eu acredito, essas fases também não só na natureza, mas com as nossas vidas. E eu quero ler um texto com você nas Sagradas Escrituras, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: eu li o versículo 10, versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando aqui que a sua vida não está firmada em si mesmo, nas suas condições. Não está firmado na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. O apóstolo Paulo, se você estudar um pouquinho a palavra, a Bíblia, você vai ver que de todos os apóstolos, ele era o mais letrado, o mais versado, aquele mais cheio de
conhecimento. Não é à toa que praticamente quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele, né? Pelas suas cartas, pelas mensagens, advertências e consolações que o Espírito de Deus, através dele, traz à igreja, não só para a igreja daquele tempo, mas também para a igreja do nosso tempo. Então, o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores da lei, um homem inteligente, sábio, culto, ele não se firmava em sua inteligência, em sua capacidade. Mas ele está dizendo aqui, do versículo 12 ao versículo 13, que ele se firma em Deus, na força do Senhor. Tem pessoas que confiam em carros, cavalos e cavaleiros. Salmo 20. Mas a Bíblia diz no Salmo 20 que os que vencem são os que confiam no Senhor. Porque esses que confiam em carros, na sua sabedoria, ou até mesmo na sabedoria de outros, esses caem. Mas os que confiam no Senhor, esses se mantêm em pé, se levantam e o Senhor dá vitória a eles. Então, principalmente, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele está falando que a confiança dele nos momentos difíceis não está em si mesmo, mas em Deus. Só que eu gostaria de ler novamente o versículo 12, e eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia aí na sua casa, caso você tenha uma Bíblia e oportunidade para isso, ok? Repetindo o versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Você está vendo que ele está falando em paradoxos aqui, né? Ele fala humilhado, ele fala honrado, depois ele diz tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Novamente ele faz um paralelo entre fartura e fome. Seguindo, assim de abundância como de escassez, muita colheita, pouca, né? Muita medida, pouca medida, né? Então, isso nos reflete, para mim, a fases, né? Fase de fome, fase de ter muito e o que comer, né? Fase onde você colhe muito e fase onde você colhe pouco, né? Fase onde você tem muito com o que se vestir e fase que talvez, como Paulo, é a fase de você começar a construir tendas para poder viver e vencer a situação que você está enfrentando. Então, eu entendo que a vida humana, a nossa passagem nessa vida, a nossa caminhada com Deus, nos traz fases, né? E é aí que muitas pessoas se perdem, não entendem, culpam a Deus e culpam a sua igreja e acabam perdendo aí a sua fé. Mas eu quero mostrar para você a primeira fase na qual nós passamos. Então, primeira coisa que eu quero então que você entenda que existem essas fases. Como na natureza, nós passamos por isso. Nós vemos aqui no versículo 12 o que Paulo está falando, né? Fases, tempos diferentes que vivemos na nossa vida. Porém, não vivemos, não vencemos, não passamos por causa de nós. Nós vencemos por causa de Deus, na nossa fé, da nossa obediência à sua palavra. Vamos até Mateus capítulo 13 e
eu queria falar sobre a primeira fase, a qual nós devemos aprender a lidar e entender. E talvez é a fase que você está passando hoje, ou que você pode estar passando amanhã, e você não pode perder essa oportunidade. Mateus capítulo 13, versículo de número 3, nós vamos, lógico, você já viu aí pelo título, que nós vamos à parábola do semeador. Então diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Primeira fase que nós passamos, uma das fases, é a primavera. O que seria, pastor, a primavera? A primavera é a fase onde nós estamos em plena força, pleno vigor. A primavera é a fase onde as plantas, as árvores estão com suas flores abertas, estão gastando a sua energia, estão cheias de energia para poder então fazer essas flores vir à tona e através dessas flores então obter os seus frutos para que a sua espécie não morra, para que outras árvores, rebentos, filhos surjam e a sua espécie continue viva sobre essa terra. Então a primavera é um momento que quando você sai na rua você sente perfumes diferentes, está no ar, os pólens, tem pessoas que acabam até tendo alergia a isso, Então a primavera é um momento bonito, é um momento especial na natureza. E também isso acontece conosco, como eu já falei outrora. Então essa fase para nós é quando nós estamos cheios de energia, de capacidade, de ideias, e que estamos a todo vapor e parece que as coisas tudo contribui para que a gente vá bem, para que até mesmo um tiro dado do lado errado acaba contribuindo para nós, vamos dizer assim, até a força do inimigo, até aqueles que tentam nos destruir, acabam nos favorecendo e o mal se torna bem para nós. Isso é primavera, meu amigo, quando é a hora, como Jesus está dizendo aqui, do semeador sair e semear a sua semente. Jesus fala em Mateus capítulo 7 que tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Por quê? Existem princípios aqui na natureza. Você pega uma semente de laranjeira e você planta ela, E essa semente de laranjeira não vai dar uma goiabeira, porque a essência que está dentro dessa semente é para gerar uma laranjeira, não uma goiabeira. Então, meu amigo, tudo que o homem semear, ele vai colher exatamente de acordo com a semente. Se você fizer coisas boas, se você ter atitudes boas, essas atitudes trarão para você, num futuro próximo ou não, coisas boas também. Se você ser uma pessoa má, você vai colher ao longo da vida coisas más também. Eu vou contar um pequeno trecho da minha história para você entender alguma coisa do que acontece, Essa coisa de semear, de fazer o que é bom, de fazer o que é mal e ter a retribuição disso. Eu me lembro quando eu estava na segunda série que a minha mãe me deu
um apontador, né, que eu gostava muito daquele apontador. Ele era um apontador que era um capacete, né? Então eu gostava muito daquele apontador e ele era muito bom, ele era bem afiado, ele apontava mesmo. E eu me lembro que tinha colegas de sala de aula que tinham apontador e que seus apontadores não eram tão bem como o meu. E também alguns que não tinham. Então era aquela fase do lápis, né? E a ponta de volta e meia está quebrando, é o lápis de cor, o lápis mesmo, grafite. E eu me lembro que estava sempre me pedindo um apontador emprestado, né? E um dia eu estava preparando a minha mochila para ir para a aula e eu disse para minha mãe: hoje eu não vou levar o apontador porque estão sempre me pedindo o apontador. E a minha mãe perguntou por que eu não ia levar e eu falei para ela o motivo. E o que ela me disse foi o seguinte, que quando a gente nega fazer o bem para alguém que naquele momento está precisando, pode ser que amanhã a gente esteja no mesmo lugar daquela pessoa. E assim como a gente negou fazer o bem para aquela pessoa também pode negar fazer o bem para nós. Ou seja, né, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Agora, se eu for grato, se eu for bondoso, eu vou colher a retribuição, os frutos dessa semente. Então, nessa ilustração que eu dei para você, dá para entender o que é a primavera, o que é semear, o que é você ter uma semente na sua mão. A semente, ela é uma coisa poderosa, né? Você vê uma coisa minúscula, né, de 1 centímetro, ou até de milímetros, vamos dizer assim, como a semente de mostarda, mas no momento que você joga ao chão aquela semente e o solo dá condições àquela semente, temperatura e nutrientes necessários, você vai ver que aquela semente, por mais pequenina, ela tinha um potencial tão grande que dali surge uma grande árvore. E se não for uma grande árvore, pode ter certeza, algum bom talento aquela árvore vai ter. Ou ela vai dar frutos saborosos ou flores magníficas, alguma coisa de muito boa, aquela árvore que veio daquela semente, ela trará. Então a semente, ela carrega um potencial tão maravilhoso que nós não podemos desperdiçar elas. Não podemos desacreditar que de pequenas atitudes de fé e de amor, de esperança, de bondade, dali nós podemos tirar coisas boas, que vão trazer coisas boas para nós, ok? Então, nós temos essa fase na nossa vida, a fase de semear. Há pessoas que querem colher coisas a quais, ao longo da vida, não semearam coisa alguma, né? Semearam só coisas ruins, ingratidão, né? Brigas, contendas, mau humor, desamor, fazendo mal contra o seu próximo. E de repente essa pessoa ela se vê num momento onde ela diz: pô, não estou colhendo nada. Meu amigo, você teve quantas primaveras? Oportunidades de estender a mão, de semear, de fazer o que é bom, de fazer a vida de alguém ser melhor. Levantar alguém que está caído. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro do bom samaritano. O bom samaritano estava indo para Jerusalém, provavelmente para um bom judeu. Ele estava indo ao templo cumprir as suas obrigações, vamos dizer assim, porque naquele tempo existia isso, da sua religião. Abrindo parênteses aqui, eu queria lembrar você que hoje
nós não podemos fazer as coisas para Deus por obrigação. Nós devemos fazer as coisas a Deus por gratidão. Fazer as coisas a Deus por amor, não obrigados. Se você está fazendo alguma coisa para Deus por obrigação, isso para Deus é um sacrifício. E o nosso Deus diz que ele não aceita mais sacrifícios. Sacrifícios são coisas da lei, coisas que Jesus já cumpriu, que já se passaram. Hoje nós vivemos o tempo da graça, do favor, da bondade, da misericórdia de Deus. Então Deus não quer que você fique fazendo coisas por obrigação. Ele quer ver o seu louvor, ele quer ver a sua gratidão, você fazer algo, você semear algo por bondade. Né? Não porque você vai receber algo em troca, porque você vai receber 100 vezes mais, ou 1000 vezes mais, ou porque amanhã Deus vai lembrar de você e vai dizer, Wagner foi bom demais, então eu vou ajudar ele. Não, faça tudo de coração, com bondade, com integridade, com sinceridade. Aqui eu lembro de Jó. Jó, ele foi próspero, ele foi bem-aventurado, não porque ele fazia coisas simplesmente por obrigação. A Bíblia diz que ele era íntegro, ele era reto, sincero, né? Não faça coisas por obrigação, não viva essa coisa religiosa da obrigação, né? Se não fizer tal coisinha, Deus vai me castigar. Se eu não fizer tal coisa, o pastor vai me punir, né? Faça isso, né? Pastor nenhum verdadeiro vai fazer uma coisa dessa com você e até mesmo me dizer uma coisa dessa, né? E nem Jesus ele quer uma coisa assim. Então, aquele judeu estava indo por uma obrigação religiosa a Jerusalém e no caminho ele é assaltado, ferem ele, roubam ele e, coitado, ele passou por um momento muito ruim, né? Passam por ele um sacerdote, passam por ele um levita, e abrindo outro parênteses aqui, eu falo sobre uma mensagem minha no meu blog, prwagnercardoso.blogspot.com, a minha mensagem que tem o título Estrada e Caminho, onde eu falo sobre a parábola do bom samaritano, né? E eu prego em cima de um comentário do reverendo Caio Fábio, e quando eu vi um comentário do reverendo Caio Fábio, Deus despertou uma mensagem dentro do meu coração, me deu um entendimento, e eu prego sobre isso, né? Não foi a mensagem que ele pregou, mas foi uma mensagem, um entendimento que Deus me deu em cima de uma frase do reverendo Caio Fábio. Então, lá está tudo escrito isso, né? Todo louvor aí, toda dignidade, a gente tem que ser reto, né? E falar sempre a verdade. Então, foi em cima de uma frase, de um comentário do reverendo Caio Fábio. Então, vá lá, leia a mensagem e você vai ver que Deus novamente vai falar mais com você. Então, meu amigo, o sacerdote passa por este homem, vem o levita, passa por ele, e logo depois vem quem? Quem? Jesus? Não. Vem um samaritano. O samaritano era, né, um povo, você sabe, Israel havia sido dividido, norte e sul, e um não se dava com o outro, e eram inimigos, né? Uma parte se tornou idólatra, uma outra parte continuou servindo a Deus, né? Sabemos que andavam em pecado e muitos faziam por hipocrisia tudo aquilo ali, como fariseus, saduceus e tudo mais. E justamente
quem socorre o bom samaritano ou melhor, né? Não o bom samaritano, mas quem socorre o judeu é o samaritano. Quer dizer, o seu próprio inimigo é quem o socorre. Aqui nós temos, vamos dizer assim, duas situações bem ambíguas, né? Nós temos aquele que é favorecido e nós temos aquele que está semeando. O sacerdote, ele não entendeu que aquele período era uma primavera para ele. Aquele levita não entendeu que aquele judeu ferido, que era seu compatriota, era a sua primavera. E que ali ele podia semear algo na vida daquele homem. Só que glória a Deus por aqueles que até mesmo não servem a Deus e não andam na mesma fé que a nossa, mas que sabem ouvir a Deus. Isso já aconteceu com você? De você esperar alguma coisa de quem sabe ouvir a Deus, de quem conhece o Evangelho, e essa pessoa que conhece o Evangelho não saber ouvir a Deus, e você se perguntar, meu Deus, mas aquela pessoa que podia fazer tal coisa não ouviu a Deus, não viu a situação? Acontece. E mais do que você pode imaginar. Mas glória a Deus por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, mas que conseguem ouvir a Deus. Você se lembra daquela palavra de Jesus que diz que se nós não pregarmos o Evangelho, se não me engano, me perdoa, a minha memória ela não é das melhores. Se não foi Pedro, Paulo, que disse que até as pedras iriam clamar, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, meu amigo, as pedras estão clamando, né? Porque aqueles que eram para proclamar, semear, que não aproveitam a primavera das flores, do perfume, do vento a favor, que fazem as velas se inflamarem, vamos dizer assim, se inflarem, perdão, e lhe fazer navegar, né? Não aproveitam nada disso, jogam isso fora. Mas glória a Deus por aquelas pedras que Deus usa e que ouvem e que fazem o bem. Esse samaritano foi assim. 2 passaram justos, mas um que não era veio e aproveitou a primavera. Foi lá, curou as feridas, pôs azeite, pôs vinho, atou a ferida daquele homem, o levou a uma estalagem, o hospedou lá com seu dinheiro, não foi avarento, não olhou para si mesmo, não olhou para o poder do dinheiro e ainda deixou mais dinheiro ainda para o dono da estalagem, para que porventura precisasse, investisse na vida daquele homem ferido, comprando remédio ou ressarcindo um tempo maior de hospedagem ali. Então nós vemos que aqueles 3 homens tiveram uma primavera pela frente e não souberam aproveitar. Por outro lado, o homem ferido, nós podemos pensar para que Deus, naquele momento, fizesse o socorro vir. Vamos dizer assim, Deus parece que estava determinado a socorrer aquele judeu, né? Passou compatriotas, passou homem de Deus, passou outro homem de Deus, e Deus parece que estava determinado a salvá-lo. Tanto que Deus usa um samaritano para lhe salvar. Eu fico pensando,
este homem, como samaritano, será que não foi um daqueles que, em uma de suas primaveras, não soube colher o socorro, a bondade, o amor? E quando mais precisou, Deus disse: eu conheço suas obras e a sua fé, e eu não vou lhe deixar morrer neste caminho de jeito nenhum. Deus usa um homem que não tinha sua mesma fé, que não era da sua mesma pátria, e o socorre. Você está entendendo? Nós temos fases assim. Fases de primavera, de semear, de as velas se inflarem do barco, do navio, navegar